Olá! O tema de hoje é um daqueles que mexe com todo mundo: a coragem de educar os filhos nos dias de hoje. Parece que vivemos uma contradição, não é? Nunca se teve tanto acesso à informação, a especialistas, a ferramentas, e ao mesmo tempo, a sensação de estar perdido parece que nunca foi tão grande. Vamos mergulhar nisso para entender o que está acontecendo. Pois é, existe uma espécie de crise silenciosa acontecendo. Por um lado, um arsenal de recursos. Por outro, um sentimento crescente de dificuldade, de paralisia. E o X da questão está bem aqui. De um lado da balança, a gente tem informação de sobra. Ferramentas, especialistas para tudo. Do outro lado, o que a gente sente é mais confusão. O acesso a tudo parece ter nos deixado, ironicamente, num lugar de profunda incerteza. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O que é que, no meio de tanta boa intenção, se perdeu no caminho? É isso que essa análise busca entender. Ok, vamos direto ao ponto. Tudo indica que a raiz do problema é o medo. O medo paralisante de traumatizar. O medo de frustrar, de magoar, de impor um limite. E esse medo leva à inércia. Leva a não agir, a se omitir na tarefa mais fundamental de todas, que é educar. E essa omissão, que muitas vezes nasce do amor, do cuidado, acaba tendo consequências bem sérias. Vamos ver como esse excesso de zelo pode, na verdade, acabar sendo um risco para o desenvolvimento das crianças. As consequências de não colocar limites são profundas. Uma criança que nunca ouve um não, que nunca é contrariada, ela simplesmente não desenvolve as ferramentas básicas para a vida. Não aprende a lidar com frustração, não desenvolve autocontrole, não cria resiliência. Em resumo, ela fica despreparada para navegar no mundo real. E o resultado disso a longo prazo está perfeitamente resumido nesta frase. A gente acaba formando adultos que exigem tudo do mundo, o tempo todo, mas que não aguentam nada. Indivíduos que esperam que a vida se molde a eles, e não o contrário. Agora, vamos virar a chave. E se a disciplina não for uma prisão? E se for exatamente o contrário? A ideia aqui é que os limites, na verdade, libertam. Então, o ponto crucial é este. É preciso dar um novo significado para a palavra disciplina. Não estamos falando de punição, de autoritarismo, estamos falando de dar estrutura, de dar previsibilidade, de dar segurança. É como entregar um mapa seguro para a criança poder explorar o mundo. Vamos pensar nesse paradoxo. Imagina só um mundo sem nenhuma regra, sem contorno, sem um daqui não pode passar. Para uma criança, como seria viver assim? Exatamente isso. A ausência total de limites não gera liberdade, gera ansiedade, gera uma sensação de estar perdido. É quando a criança sabe quais são as regras do jogo que ela se sente segura e confiante para jogar. Certo, mas como é que se constrói essa estrutura de um jeito positivo? A resposta não está na força, na imposição. Está em algo muito mais poderoso, a coerência. E essa é uma verdade absoluta. A autoridade de verdade, aquela que a criança respeita de dentro para fora, não vem do que a gente fala, vem do que a gente faz. O exemplo, no fim das contas, arrasta. O problema central é quando o discurso não bate com a prática. Quando se diz, fale sempre a verdade, mas uma mentirinha social é tolerada. Ou, é preciso se esforçar, mas na prática tudo é facilitado. A criança é um radar de incoerência. Ela percebe essa contradição na hora, e aí a autoridade moral simplesmente evapora. Agora, vamos dar um passo atrás para enxergar o quadro completo. O jeito que a gente educa dentro de casa não fica só entre quatro paredes. Isso molda a sociedade em que todos nós vivemos. Olha que observação sociológica importante. A busca por atalhos, a cultura do jeitinho que muitas vezes leva à corrupção, à transgressão, isso raramente brota do nada na vida adulta. Muitas vezes essa semente foi plantada lá atrás, na infância, com a relativização de regras e limites. E essa frase resume tudo de forma brilhante. O caráter de uma sociedade, os valores, a saúde do tecido social, tudo isso começa dentro de casa. Educar os filhos talvez seja um dos atos de maior responsabilidade social que existe. Então, qual é a saída? Depois de olhar para o problema, para as consequências, vamos tentar encontrar o caminho do meio, aquele ponto de equilíbrio saudável na educação. O caminho saudável não está em nenhum dos extremos, nem no autoritarismo rígido, que sufoca, que não dialoga, e nem na permissividade total, que na prática é uma forma de abandono. Os dois extremos são, cada um a seu modo, muito prejudiciais. O caminho, portanto, é a combinação.
É esse equilíbrio delicado entre o afeto, a escuta, a empatia e, ao mesmo tempo, a firmeza. A coragem de estabelecer limites, de dizer não, de corrigir e orientar. Um simplesmente não funciona sem o outro. E para fechar, fica essa reflexão poderosa. Educar com coragem não é tentar criar uma bolha para proteger da vida. É o contrário. É dar as ferramentas para que eles possam enfrentar os desafios que, inevitavelmente, vão aparecer. E esse talvez seja o maior e mais verdadeiro ato de amor.